Pensando. Como que tá Bom aí? dia a todos. Acho que agora iniciamos, né? Estamos dentro. Perfeito. Bom dia a todos e todas. São todos muito bem-vindos a este domingo maravilhoso, né? Em especial Dia das Mães, né? Então, eu quero agradecer de antemão a participação de todos vocês, confirmaram nos eventos que estamos aqui hoje junto conosco para nos divertirmos, para conhecermos um pouco mais. E eu sei que pode ser um domingo de manhãzinha, todo mundo acabando de acordar, se espreguiçando, mas faz igual a gente, ó, já pega a sua xícara de café, deixa aqui do lado, que é para a gente poder conversar, para a gente poder ter esse momento. Antes de mais nada, um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo nesse momento, que estão acompanhando a nossa esse momento. Nós aqui da Cada História na História queremos desejar que seja um dia muito próspero e incrível para todas vocês. Bom, gente, hoje nós estamos estreando o nosso novo quadro da página Cada História na História, Entre Papos e História. A gente prometeu fazer algumas coisinhas diferentes para vocês uns dias atrás, uns tempos atrás, e olha só, nós não demoramos 84 anos, não é mesmo? Então, hoje eu quero que vocês sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro evento desse ciclo, que nós vamos contar com a participação e organização de um convidado muito querido, muito especial que está aqui conosco, que é o professor André Valente, tá bom? E é isso, gente. Hoje vai ser muito bacana. Ele vai trazer para a gente sobre o filme do Titanic, além de Jack Rose, a verdadeira história por trás do Titanic. E eu vou ficar aqui um pouco mais no chat, um pouco mais na mediação, então eu quero que vocês participem. Olha, para começar, eu já vou pedir aqui umas coisinhas para vocês. Vamos combinar aqui, né? Vamos fazer um bem bolado nosso. Primeiro, vou ditar aqui umas regrinhas. Olha, eu quero que vocês participem muito no chat. Então já começa aí falando de alguma lembrança que Titanic te traz, de alguma experiência que você tem com esse filme, porque eu sei que tem gente aqui que foi ver esse filme no cinema quando lançou, que eu acho que foi em 1997, não é mesmo? E eu sei que há anos todo mundo chora, todo mundo tem raiva da Rose, porque dava pra pôr gente ali naquela tábua, mas enfim, a gente vai saber disso mais pra frente, né? E é isso, gente. Eu quero que vocês compartilhem bastante esse vídeo. Marca aquele seu amigo que adora cinema, que adora ver filmes. Compartilha em grupos, enfim, família. Hoje é dia da gente se divertir um pouco através desse bate-papo incrível entre história, entre cinema, filme. A gente vai tentar fazer uma coisa bem bacana. Então, eu quero receber aqui o professor André Valente, formado em História pela FMU, e eu vou deixar ele bem à vontade para participar. E ó, tô vendo vocês no chat, hein? André, é com você. Oi, Lu, bom dia, Lucas. É, bom dia para todo mundo, pessoal. Queria também desejar um feliz Dia das Mães. Aí, eu sei que esses últimos tempos andam meio difíceis, né? Então a gente está precisando bastante do carinho das nossas mães, desse acolhimento, que é uma coisa muito importante. E achei muito legal, Lucas, de você ter mencionado essa questão da memória e Dia das Mães e tudo mais, misturou aqui na minha cabeça, porque esse tema de hoje, né, falar um pouco sobre o Titanic, para mim é sempre uma coisa bem especial, porque é um filme que eu gosto desde muito criança, não fui ver no cinema, né, eu também tinha 2 aninhos, acho que ia ser meio difícil de conseguir assistir, mas eu gosto desse filme desde muito criança, né? E eu me lembro muito que quando eu era bem novinho, a gente em casa tinha o VHS, né, do Titanic, o famoso VHS de 2 partes, não sei se vocês lembram, que foi muito longo, né? E o VHS que a gente tinha antes, coisa de DVD, né, essas coisas, ele era só legendado. E como eu não sabia ler, a minha mãe passava as 3 horas do filme lendo as legendas para mim enquanto eu assistia. E eu assistia bastante. Então, fica aí já esse beijo especial para ela, porque se a gente está aqui hoje foi porque ela teve essa paciência aí de ficar lendo bastante. Bom, gente, antes de eu começar, né, só acho que é legal a gente, enfim, falar um pouco disso.
Tem muitos especialistas aí nessa questão do Titanic, né? Eu não sou um deles, definitivamente, mas eu gosto muito de ler sobre esse tema. Quando eu comecei a cursar história, né, fui pesquisar bastante sobre. E daí, bom, sempre quis falar disso, o Lucas me deu aqui esse espaço, eu topei na hora. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, tá bom? Eu vou colocar agora uma apresentaçãozinha aqui na tela. O Lucas vai dar um tchau aí pra gente. E daqui a pouco ele volta. Calma, fãs, não precisa ficar nervosos. Vamos fazer assim. Pronto. Bom, gente, hoje então o convite que o Lucas me fez foi para a gente falar um pouquinho aí sobre questões históricas, sobre questões sociais, a partir, né, ah, de obras culturais, enfim, produtos culturais, filmes, essas coisas. E para essa nossa estreia eu escolhi o Titanic, como eu já disse para vocês, né, é um filme meu queridinho aí, e que eu sei falar bastante, então eu trouxe que eu também sei que bastante gente gosta. Falaremos da questão da suposta porta, que não cabia ou se cabia, mas isso vai vir mais para frente, então não precisa ter pressa. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o filme em si, né? O filme de Titanic ele foi lançado em 1997, como o Lucas falou. Ele foi escrito, produzido e dirigido pelo James Cameron, que é um diretor aí bastante grande, né, em Hollywood. Ele foi estrelado pelo Leonardo DiCaprio e pela Kate Winslet. Levou 11 Oscars, sendo até hoje o filme que mais levou Oscars, né? Empatado, acho que com O Senhor dos Anéis, se eu não me engano. Tem algum outro que levou 11, mas enfim. Levou aí 11 Oscars, né, em várias categorias diferentes. E ele conta a história de uma sobrevivente fictícia do desastre do Titanic, que aconteceu em 1912. Essa sobrevivente, a Rose, né? Ela conta durante o filme, ela narra suas memórias de quando ela era jovem, e, enfim, muito infeliz na época, né? Ela era uma garota bem infeliz, que estava se mudando para a América para se casar com um herdeiro de uma indústria de aço bem grande, né? Que é o Cal, não sei se vocês se lembram dele. E ela não está feliz com esse casamento, não está feliz com a vida que ela leva, não está feliz com a futilidade, né? Das pessoas em volta dela e das regras e tudo isso. E, enfim, quando ela está se mudando, através da viagem do Titanic, ela conhece o Jack, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e que é um artista, né? Ele é um artista, ele é pobre, enfim, ele vive viajando pelo mundo, não tem casa, e ele ganha a passagem dele para o Titanic em um jogo de pôquer, na verdade, né? E a bordo do navio, os dois eles vão viver um romance, mas é uma história de amor aí que tem um final bem trágico quando o Titanic afunda, né? No Oceano Atlântico, como eu disse, na sua viagem inaugural. O legal desse filme é que, por mais que ele tenha um elenco principal fictício, né? Não sei se vocês sabem, muita gente não sabe, mas nem a Rose nem o Jack realmente existiram. Apesar disso, ele tem vários personagens no elenco que realmente são figuras históricas. Então, a gente tem, por exemplo, o Capitão Edward Smith, a gente tem o Thomas Andrews, que é o construtor do navio, a gente tem o Bruce May, que era proprietário da White Star Line, né, que é a companhia que era dona do Titanic. A gente tem a Molly Brown, vários outros passageiros que ficaram famosos, vários personagens históricos ali no filme. E apesar de, em alguns momentos, o filme aí se afastar um pouco do que realmente aconteceu, né, a gente consegue perceber que houve, sim, uma preocupação em fazer daquela experiência uma experiência bem autêntica, fiel aos eventos, né, do naufrágio. Pelo menos é o que você sabia até a época que o filme foi produzido, algumas coisas acabaram sendo descobertas depois. E acabou sendo um filme aí que estourou, né, capturou a imaginação de todo mundo. Até hoje é um dos filmes mais bem-sucedidos de bilheteria. Como eu falei, levou várias premiações, né, e ele, acho que talvez o grande forte dele seja retratar de uma forma bem sensível essa tragédia, né, que tirou aí quase 1.500 vidas em pouquíssimo tempo, na noite de 15 de abril de 1912. Já aí fez mais de 84 anos, né? Tem o famoso meme do filme dos 84 anos, mas
Já passou aí dos 100, 109, se eu não me engano, esse ano, né? Isso, 109. E eu acho que o filme, a qualidade que ele tem aqui para a gente trabalhar, é que ele é uma forma bastante interessante da gente compreender um pouquinho o contexto daquela época, né? Então, se vocês verem aqui, eu separei dois tópicos principais que eu acho que são tópicos que a gente pode trabalhar para, a partir desse filme, para entender um pouquinho mais do que é que tinha por trás, do que estava rolando, né? Principalmente lá na Europa, nos Estados Unidos, nesse comecinho aí do século XX, 1910, até antes da Primeira Guerra Mundial. E eu acho que as duas questões principais que eu gostaria de focar com vocês hoje é a confiança, né, no progresso tecnológico e a mentalidade da Belle Époque, e as relações, as dinâmicas sociais na sociedade inglesa e americana lá do início do século XX. Para a gente tratar disso, então, queria começar falando um pouquinho dessa confiança, né, que existia, dessa tal de Belle Époque que eu citei. A Belle Époque, ela é um período, né, de efervescência cultural, tecnológica, que afetou muito a visão de mundo do mundo ocidental, né, principalmente, como eu disse, da Europa, dos Estados Unidos. Então, o que é que estava rolando, né? Estava rolando aí vários avanços tecnológicos no campo da comunicação, no campo dos transportes, e isso é uma coisa que a gente consegue ver no filme, né? O filme ele mostra algumas dessas invenções que teve naquela época e principalmente como essas invenções afetaram a mentalidade das pessoas. Então, como esse período, além de estar tendo várias e várias invenções, também estava rolando uma certa estabilidade política, econômica, né? Estava tendo todo um clima de otimismo, de bem-estar, de confiança, o progresso, né? Essa ideia de progresso era muito forte. Isso é uma coisa que chegou até aqui no Brasil. Para quem conhece um pouquinho dessa história do Brasil do começo do século XX, vai reconhecer um pouquinho essas coisas. Então, eu trouxe também aqui para vocês algumas invenções desse período. A gente tem, por exemplo, o avião, né? Aí pelo nosso colega brasileiro Santo Dumont. A gente teve também o telégrafo sem fio, o telefone, a bicicleta, o cinema. E todas essas coisas, elas acabaram sendo muito importantes para criar mesmo essa ideia de que o mundo estava menor, de que o homem, com o seu desenvolvimento, com a sua tecnologia, conseguia fazer coisas nunca antes imaginadas, conseguia fazer coisas que superavam a natureza, né? Uma ideia da superação da natureza. E isso realmente era algo muito forte naquele período. E uma característica interessante que a gente tem no filme disso, né? É como toda hora o filme reforça um discurso que realmente existia naquela época, de que o Titanic era praticamente inafundável ou inafundável, né? Que nem Deus poderia afundar aquele navio. E quando a gente vê essa fala no filme, parece uma coisa meio tipo assim, nossa, como eles são arrogantes, etc. E ok, a gente pode até pensar que eles são mesmo um pouco arrogantes, né? Mas isso é um reflexo muito direto da visão que estava se propagando ali naquele período, de que o homem tinha conseguido dobrar a natureza, de que o homem tinha conseguido superar a natureza com as suas invenções. E o navio a vapor, gente, fazia parte dessa ideia também, né? Pensa que o navio a vapor era uma coisa relativamente nova, era uma coisa que fazia um trajeto que antes era muito demorado de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais segura, e o Titanic, né, era um navio a vapor, e não era só um navio a vapor, né, ele era o navio a vapor. O Titanic, ele foi, na sua época, o maior objeto móvel construído pelo homem, e por mais que a gente pense, né, nossa, como que alguém chega e diz que um navio é inafundável? O que tem ali que dá esse nível de segurança, né? O Titanic, ele era mesmo um navio muito seguro. Muita gente acha que, enfim, era uma coisa desmedida, e de fato, em até alguma medida era mesmo, mas ele era realmente um navio muito seguro para a sua época, claro, né? Ele contava com várias e vários sistemas de segurança que começaram a criar essa ideia de que
ele não poderia afundar ou de que nada de ruim poderia acontecer numa viagem naquele navio. Ele, por exemplo, tinha portas estanques, né, automáticas que você conseguia acionar lá da ponte de comando. Ele era todo dividido, vocês imaginam assim, a parte do fundo dele até a altura onde começa mesmo os andares, as cabines e tudo mais, ela era toda dividida em compartimentos. Para quê? Porque caso algum desses compartimentos se rompesse, a água entrasse, a água ficasse isolada naquele compartimento. Então ele era dividido em 16 compartimentos diferentes, ele conseguia flutuar com alguns desses compartimentos inundados, e isso, né, isolaria partes do navio que sofressem avarias e impediria um possível naufrágio. Além disso, ele tinha bombas de drenagem de água, ele tinha telégrafo sem fio, com uma equipe dedicada para transmissão e recebimento de mensagens 24 horas por dia. Ele tinha um número de botes salva-vidas superior ao estabelecido pela legislação da época, né? A gente sabe que o Titanic teve uma questão aí com o número de botes salva-vidas, enfim, dizem, né, que foram retirados botes salva-vidas, e é um fato de que não tinha botes para todos, mas naquela época as coisas eram medidas diferentes, né? Você colocava a quantidade de botes a partir do peso do navio, não do número de passageiros. Então ele tinha, na verdade, mais botes do que ele teoricamente precisava pela legislação que existia naquela época, né? E além disso, ele tinha uma tripulação bastante experiente, né, incluindo o capitão Edward Smith, que já tinha mais de 30 anos de carreira. Então, toda essa ideia, né, toda essa todos esses fatores juntos criam aquela ideia de segurança. E realmente era um navio muito seguro. Tivemos aí esse acidente, né, que, enfim, acabou com essa ideia, mas até então ele não só era um navio muito seguro, como ele estava envolto dessa mística, dessa mentalidade meio mítica, né, de que, como eu disse, o homem havia superado a natureza, de que nada de ruim poderia acontecer, porque a gente tinha chegado num ponto do progresso que as coisas do mundo já não impactavam mais, né? O homem finalmente tinha conseguido voar, o homem conseguia se comunicar de um continente para outro em, sei lá, questão de horas e não de, tipo, dias, meses, como era antigamente, né? Então, o conjunto dessa mentalidade, com um navio bastante seguro e muita propaganda, claro, criou essa ideia de que o Titanic seria um navio inafundável. E a gente vê isso no filme, né? No filme isso é repetido e repetido e repetido e repetido. E quando a gente assiste, a gente já sabe que é uma tragédia anunciada, né? Mas para aquelas pessoas que estavam lá fazendo sua viagem, muitas delas de mudança, né, para a América, não tinha o que dar errado. É, realmente não tinha o que, o que, por que se sentir ameaçada, né? Tem aí um ou dois relatos de pessoas que estavam inseguras, tem até uma história de uma moça que teria tido uma premonição, mas é sempre aquela coisa, né, gente? A gente tem que olhar essas coisas aí também com olhos atentos, porque são coisas que só aparecem depois que acontece o acidente, e daí todo mundo já sabia que ia acontecer antes, né? Então, para a gente ter uma ideia do nível de confiança que essa máquina inspirava nas pessoas, o Titanic ele partiu da Inglaterra, né, passou pela França e pela Irlanda, nos dias 10, 11 de abril, e ele foi navegando pelo Atlântico em direção a Nova York, até que no dia, né, 14 de abril, às 11h30, se eu não me engano, da noite, teve aí essa colisão com um iceberg. O que acontece? Como eu mencionei para vocês, a gente tem que ele tinha um sistema de telégrafo sem fio, em que as pessoas mandavam mensagens umas para as outras, né? Então eles mandavam mensagens para outros navios, que iam mandando para outros navios, até chegar no continente. E uma coisa bem interessante para vocês terem uma noção do nível de confiança que realmente essa máquina inspirava, quando o Titanic colidiu com o iceberg, e essa notícia chegou em Nova York, o Philip Franklin, que é vice-presidente da Marinha Internacional Mercantil Marítima, disse que o navio era absolutamente inafundável e que não fazia diferença nenhuma se ele tinha colidido com o iceberg. Até então, né, ele ainda não tinha recebido a notícia do naufrágio,
E até alguns jornais, como esse que eu estou trazendo para vocês, o The Evening Sun, no dia 15 de manhã, né? Eles lançaram notícias como essa, falando que todo mundo foi salvo no Titanic depois da colisão, que os passageiros foram resgatados e que o navio estava bem, estava sendo revocado para Halifax, para reparos, né? E que estava tudo de boa. Ninguém acreditou no que estava acontecendo. Outro relato muito comum dos sobreviventes é que as pessoas no próprio navio afundando não acreditavam que ele estava afundando. Isso é uma coisa que a gente assiste no filme também, né? Demora para cair a ficha, demora para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Porque para elas aquela ideia é simplesmente inimaginável. Para elas, assim, um dos relatos mais comuns que a gente tem, por exemplo, são das mulheres que entravam nos botes e elas achavam que de manhã, na hora do café, elas saíam de novo a bordo do navio para tomar café. E saíram com toda a segurança. Enquanto o negócio não degringolou, enquanto a água não começou a subir, literalmente, as pessoas começaram a ver que não tinha saída, ninguém acreditava que algo daquele tamanho estava acontecendo. Isso somado também com, enfim, algumas questões aí da tripulação, né, por exemplo, de não ter disparado nenhum alarme, nem nada do tipo, deixou essa sensação de segurança até o final. Até os minutos finais do naufrágio, as pessoas não acreditavam que o navio estava afundando. Pelo menos é o que se relata, né, gente? Novamente, os relatos das vítimas não, os relatos dos sobreviventes, eles são bastante diversos, assim, né? Cada um teve a sua vivência ali daquela situação. Mas o que se acredita, por exemplo, um autor bastante famoso, né, o Walter Lord, que escreveu Uma Noite Fatídica, ele comenta que, por exemplo, enquanto os foguetes de sinalização não foram parados, as pessoas estavam tranquilas, estavam de boa, e que só realmente quando elas viram aqueles foguetes sendo disparados no meio da noite que elas começaram a perceber que alguma coisa estava errada. Então, isso que a gente assiste, pessoal, não é simplesmente como que eu vou dizer, uma impressão, não é simplesmente uma arrogância simples e pura das pessoas que estavam ali, enfim, que estavam envolvidas naquilo, não é uma arrogância nem só da empresa, né? Na verdade, não foi só a própria White Star Line que se referia ao Titanic como praticamente inafundável. A opinião pública, a imprensa, foram fatores super importantes para alimentar esse mito. A gente tem, por exemplo, uma revista marítima que já tinha falado do Titanic e de outros navios da White Star Line e se referido a eles como praticamente inafundáveis. O capitão Edward Smith falou que o Olympic, né, que é um navio da mesma linha do Titanic, e o Titanic eram praticamente inafundáveis. O New York Times publicou matérias falando que o Titanic era praticamente inafundável. Então não era simplesmente as pessoas não acreditavam porque elas estavam desafiando Deus ou qualquer coisa desse tipo. Era uma crença, né, que não se limitava também nem só a um navio. O que acontecia em relação a todos essas outras invenções, todas essas outras tecnologias que estavam sendo desenvolvidas e que na época realmente foram absolutamente revolucionárias, inimagináveis e trouxeram um avanço muito rápido em muito pouco tempo, né? Foi a primeira vez que a humanidade experimentou um avanço tão acelerado da tecnologia assim, né? E hoje em dia a gente tem, às vezes, até situações parecidas em sua medida, né? A gente está vivendo um momento de que o avanço da tecnologia é muito rápido e, às vezes, eu não sei vocês, mas fica aquela impressão, né, de tipo, gente, o que será que a gente não consegue fazer, né? Será que a gente é capaz de fazer tudo? Então, talvez a nossa mentalidade não seja tão diferente assim. Ou se ela é, seja porque tragédias como essa ocorreram e fizeram a gente baixar um pouco a nossa bola, né? E perceber que a coisa não é tão bonita. Esse momento da Belle Époque, na verdade, ele só termina, né, quando começa a Primeira Guerra Mundial e pela primeira vez a humanidade vê que todo esse avanço e toda essa tecnologia nem sempre vai ser usada a favor aí de todo mundo. Não que ela já fosse, não fosse antes, tá, pessoal? Mas enfim.
Isso é uma coisa que a gente ainda vai tratar um pouquinho hoje. Que, na verdade, nós vamos tratar um pouquinho agora, para ser sincero, né? Essa tecnologia, ela nem sempre foi para todo mundo, essas impressões nem sempre foram para todo mundo, e acho que é importante a gente entender que existe também uma questão de classe aí envolvida, né? Como eu disse, eu acho que essa dinâmica social é muito importante para a gente compreender o que é que estava rolando lá no navio, o que aparece no filme, né? No filme a gente acompanha essa questão da classe pela visão, né? Aquela visão dupla que a gente tem da Rose, que está na primeira classe no navio, que é uma moça de uma família rica, que tá casando, né, com um homem super rico dos Estados Unidos, um empresário, um herdeiro de fortuna. E a gente tem o Jack, que mostra um pouquinho aí daquele outro lado, né, que seria aquele outro lado. Então, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica melhor, acho que é legal a gente falar um pouquinho mais da Belle Époque, que é esse período, né, que eu estava mencionando. Além dessa questão do avanço tecnológico, a Belle Époque ela é muito marcada pelo discurso civilizador. Como assim o discurso civilizador? Né? Aquela ideia de que não só estamos progredindo, como precisamos civilizar, levar o avanço para outras sociedades. E daí que a gente vai ter o período do neocolonialismo, por exemplo, que é quando a Europa, enfim, partilha a África, avança sobre populações nativas de vários continentes. Mas isso era uma coisa que valia também das fronteiras para dentro. Então, existe toda uma ideia de civilizar, de higienizar e de moralizar a população pobre que não estava naqueles moldes, né, que não vivia aquela vida do luxo, da higiene, e eram vistas como as causadoras das mazelas urbanas. É um período, por exemplo, que acontece a revitalização de algumas cidades, né, a reurbanização das cidades, a gente chama. Por exemplo, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês é uma pintura, né, de Paris no final do século XIX, 1890, se eu não me engano. E Paris foi o grande modelo, né, da reurbanização. Então, o que foi feito? Basicamente, foi feito um projeto mesmo novo para alargar avenidas, instalar cafés, modernizar a cidade. E esse processo de modernizar a cidade, ele envolve você isolar a população pobre dessa área moderna e colocar elas no seu devido lugar, entre aspas, né? É a setorização da cidade que isola a miséria na periferia. Vira realmente ali uns bolsões de pobreza, de insalubridade, marginalizando mesmo essas pessoas daquele ambiente moderno. E a repressão e a setorização garante, né, que o centro, o espaço da elite, o espaço do trabalho, seja sempre higienizado e realmente civilizado, né, onde se concentra ali as elites, o capital, onde o negócio está acontecendo, basicamente, né. Então, a gente tem, por exemplo, esse projeto da reurbanização de Paris, que fez isso entre a metade do século XIX até o final do século XIX, né? E a gente tem um processo parecido aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o processo que termina ali em 1906, mais ou menos, né? Começa lá em 1902, se eu não me engano, e vai até, demora aí uns 5 anos, em que o Rio de Janeiro foi reurbanizado, né? Ele passou por esse processo, ele tirou a população pobre do centro e colocou elas onde hoje em dia, né, a gente conhece como as favelas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou literalmente por esse mesmo processo, ele inclusive foi moldado, né, a partir da urbanização de Paris. E quando a gente vai para o Titanic, né, voltando para o Titanic, a gente consegue perceber algumas consequências desse processo e da mentalidade, né, que ele cria, que é a dessa setorização da sociedade absurda. Né? A gente consegue ver isso, por exemplo, na própria divisão de classes do navio. Então, a gente vai ter a primeira classe, que é reservada para a elite, para a população mais rica, a segunda classe, que é ali para a galera mais classe média, pobre, e a terceira classe para a galera pobre mesmo, e imigrantes, principalmente imigrantes. Né? O filme não mostra muito essa questão da imigração,
mas no navio real isso era uma questão muito forte. Boa parte da população, da população, perdão, dos passageiros da terceira classe eram imigrantes. E a relação, né, dos dois personagens principais, o Jack e da Rose, ela expõe essa dicotomia, né? Então, enquanto a primeira classe estava lá acomodada no luxo, exuberante, nos salões e nas grandes cabines, né, tratada como uma verdadeira nobreza, a gente não pode esquecer que essa primeira classe, essa elite, ela é basicamente uma elite burguesa pós-revoluções burguesas, né? Então, são pessoas que ascenderam socialmente recentemente, historicamente falando, né? E que se veem mesmo no topo do mundo, basicamente. E enquanto isso, a gente tem a terceira classe que vive numa situação bem diferente. Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar para vocês de algumas acomodações do navio, alguns ambientes, né? A gente tem, por exemplo, a escadaria principal, muito conhecida, provavelmente vocês já viram essa foto 1 milhão de vezes. Aviso que essa foto não é do Titanic, tá bom? Essa foto ela é do Olympic, que é a escadaria principal do Titanic, nunca foi fotografada. E o Olympic, ele tinha também exatamente essa mesma escadaria, então essa foto é de lá. Se eu não me engano, essa foto já é dos anos 20, mas eu não tenho certeza. E, enfim, estava lá na entrada da primeira classe, né, dos grandes salões. Eu trouxe também essa cabine. Essa cabine é um pouco exagerada, tá bom, tá, gente? Nem todas as cabines da terceira classe elas eram assim, mas as cabines de maior valor, né, elas eram mais ou menos desse jeito. Essa foto é de Titanic mesmo. Eu trouxe também o café Parisien, que era uma atração, assim, bombada do Titanic, completamente bombada. Ela basicamente foi um chamariz aí, né? A grande diferença dele para o Olympic, por exemplo, que era um navio bastante parecido, eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas o Café Paris ele era assim o espaço do Titanic, sabe, onde toda a primeira classe iria para fazer seu café, tomar seu chá, fazer seu café da tarde, é, viver ali naquele ambiente que simula mesmo os cafés parisienses, que são uma grande marca desse período da Belle Époque, né? E por outro lado, nós temos aqui essa imagem de uma acomodação da terceira classe. Essa também não é a acomodação mais comum. A acomodação mais comum, se eu não me engano, era de 6 camas. Essa daqui é só de 2. E que a gente pode ver que é uma acomodação bem mais simples. Ela dizem, né? Diziam na época que ela era muito melhor que de outros navios daquele período. Mas a gente consegue ver bem a diferença aí de como viveram esses dois grupos, né, separados aí. Que mais eu trouxe aqui? Esse daqui é o salão de jantar da terceira classe, também é do Olympic, tá? Mas o projeto do Titanic é o mesmo, então muito parecido, enfim, o mais próximo que temos em termos de imagem, né? E cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Eu trouxe algumas curiosidades para a gente conversar. Mas antes da gente falar delas, eu queria que a gente entendesse o que essa questão de classe significava para além das acomodações, né? Além de tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Essa questão de classe, como é mostrado no filme, ela estava intimamente ligada à sobrevivência. Na tragédia do Titanic, a gente tem aí uma taxa de sobrevivência de 25% da terceira classe, em contraste com 62% da primeira. Então, 25% da terceira, 62% da primeira. Isso não é coincidência, tá bom, pessoal? Não é sorte. O filme ele demonstra isso de uma forma um pouco controversa. Provavelmente vocês devem lembrar das cenas, né, das pessoas da terceira classe presas, atrás de grades, etc. Essas grades não, não existiam, não era dessa forma que as coisas ocorriam, né? Mas a gente teve aí, por exemplo, como eu disse, não houve nenhum alarme de emergência, certo? A gente tem que pensar que as acomodações da terceira classe, elas eram nos andares inferiores,
ou seja, foram as primeiras que inundaram. A gente tem uma diferença aí de como, por exemplo, foi tratada essa questão de acordem, vão para os botes. Isso o filme mostra muito bem, né? Enquanto a gente está na primeira classe, vem o camareiro, bate na porta, fala: olá, galera, tudo bem? Vamos pôr uns agasalhos, ir pro conversa, coloca o colete salva-vida, tá fazendo meio frio. Na terceira classe, esse padrão de comportamento era bastante diferente. A gente tem que pensar, por exemplo, que, como eu falei, a terceira classe ela era majoritariamente composta de imigrantes. Imigrantes que nem sempre falavam inglês. E ninguém chegou para eles e falou: vou fazer uma tradução aqui para vocês entenderem. Então, muita gente não sabia nem o que estava acontecendo. Por muito tempo, não sabia o que estava acontecendo, embora estivesse na área mais perigosa do navio naquele momento, né? É legal a gente comentar, tem uma cena muito rápida que aparece, eu não sei se vocês vão lembrar dela no filme, mas é uma cena que o Jack e a Rose estão lá nos corredores tentando achar uma saída, né? E eles passam por uma família que está tentando ler uma placa, eles estão com um dicionário tentando ler desesperadamente aquela placa, e provavelmente eles colocaram essa cena aí para tentar mostrar para a gente um pouquinho dessa questão da imigração, já que o filme não trata disso muito diretamente, né? Mas, enfim, o que acontece? A gente precisa entender que o que o filme mostra, essa questão das grades, etc., podem não ter existido. Mas o que existia eram prisões culturais, prisões de mentalidade. Então, a gente tem que pensar que essas pessoas, elas tinham esse discurso muito internalizado. Elas entendiam o seu lugar, entre muitas aspas, né? Então, os passageiros da terceira classe, eles simplesmente cumprem as ordens que passam para eles, que é esperem no salão, esperem na escadaria, e quando chegar a vez de vocês, vocês vão subir. E eles fazem isso. Ninguém acha absurdo. Isso é uma visão que a gente tem hoje em dia, né? Quando a gente assiste filme, a gente pensa: nossa, que absurdo. Apesar de que o filme demonstra isso de uma forma um pouco diferente, né? Quando essas pessoas elas percebem o que está acontecendo e elas decidem, enfim, que não dá, que vamos, né, preciso sobreviver, vou correr atrás, já é tarde. Os bots eles já foram embora. Muitas dessas pessoas nunca nem conseguiram chegar no convés principal porque se perderam nos corredores. Não era tão simples assim, tá? A gente andar pelo navio. Podem ter passado por uma porta, uma escada que levaria até o convés dos botes e nunca soube que aquela escada levaria, porque não tinha uma sinalização, fuja por aqui. Não foi feito nenhum treinamento. Quando essas pessoas perceberam qual era o destino delas, já era tarde demais. Mas, infelizmente, proposital ou não proposital, isso é uma coisa que a gente pode discutir. O fato é que estar na primeira classe era não só vantajoso pela acomodação, pelo luxo, mas na hora que realmente a coisa apertou, também era vantajoso para você sobreviver. Tem um dado bastante triste, né, na verdade, que 55 das 80 crianças que estavam na terceira classe morreram quando o navio afundou, mas 54 dos 171 homens da primeira classe sobreviveram, os homens adultos. Quando a gente vai olhar, então, outras porcentagens, a coisa fica até mais assustadora, né? A gente vê, por exemplo, quase mais de 90% das mulheres da primeira classe se salvando, enquanto nem metade da terceira classe, né? De acordo com os testemunhos dos oficiais que deram suas versões nos inquéritos, né? Não havia seleção nenhuma na hora de entrar no bote, não foi feita seleção nenhuma, não existiam barreiras, não existiam nada impedindo essas pessoas de sobreviver, a não ser a mentalidade. Quer dizer, isso é uma adição minha, né, gente? Não foi eles que falaram. Mas se tudo isso realmente for verdade, se não existiam essas barreiras, se não havia essa seleção, então a única coisa que impediu elas de sobreviverem era a mentalidade daquele período, era esse discurso da Belle Époque, esse discurso que até hoje a gente carrega um pouco, né, de que cada um tem o seu lugar, bem
introjetado mesmo. Como eu falei, o filme ele não aborda essa questão da imigração, né? Mas essa também foi uma questão muito forte no Titanic. Há registros, né, de que algo que incomodou as pessoas, por exemplo, foi que um dos homens que foi retirado da água depois que o navio afundou era chinês. E enquanto ingleses e americanos morreram, isso aparentemente foi um incômodo para algumas pessoas. Enfim, uma questão bem complicada, bem horrível, mas que acho que isso a gente pode dizer que o filme nos mostra muito bem, né? Tá lá presente durante todo o filme. Meu Deus, será que eu tô me entendendo muito, gente? Espero que não. Vamos falar um pouquinho das curiosidades, então, pra gente encerrar, né? A primeira curiosidade que eu queria trazer para vocês, eu trouxe essa imagem aqui, deixa eu ver se está aparecendo, está aparecendo. Essa imagem ela é do cemitério de Fairview, em Halifax, no Canadá. Esse cemitério ele é conhecido por ser o local com mais vítimas da tragédia do Titanic enterradas, né? E essa lápide ela ficou especialmente famosa porque se vocês se lembram no filme, né, tem o personagem do Leonardo DiCaprio se chama Jack Dawson. E após o lançamento do filme, muita gente começou a pensar que essa lápide realmente pertencia a ele. Essa lápide ela é de uma vítima do Titanic, mas o nome dele é Joseph Dawson. Ele era um irlandês que trabalhava na sala de caldeiras do navio. Ele não tem nada a ver com o Jack, não tem nada a ver com o filme, não tem nada a ver com o James Cameron. Mas por estar nesse cemitério, por dar a data de morte, 15 de abril de 1992, muitas pessoas, como eu disse no começo, pensam que o Jack é de verdade e vão lá deixar flores, prestar suas homenagens, né? Que é uma coisa aí um pouco engraçada, se a gente parar para pensar, mas meio trágica, né? Uma outra curiosidade legal, quer dizer, não é legal, mas eu acho que é interessante a gente mencionar, todo mundo deve lembrar da cena clássica, né, da banda que toca durante o naufrágio até o final, até praticamente mesmo no final. E isso realmente aconteceu, não sei se vocês sabem, né? Muitos sobreviventes reportaram que a banda continuou tocando até o final. E, de fato, a música que a maioria deles mencionou como tendo sido a última tocada foi Near My God to the Sea, que é a mesma que aparece no filme. Aí nessa imagem do lado esquerdo, né, a gente consegue ver aí os membros da banda, o pessoal que realmente estava lá, todos eles faleceram no naufrágio. E essa segunda imagem que eu trouxe, perdão, para falar de uma coisa também bastante complicada que aconteceu no filme, do lado direito a gente tem, né, o personagem do filme, o William Murdoch, que era o primeiro oficial do Titanic, e do lado esquerdo a versão real dele, né? O filme ele optou por uma escolha bastante complicada, porque existiram relatos de que nos momentos finais, né, quando estava aquela coisa, aquela gritaria, aquele desespero, que o William Murdoch, a posição onde ele estava, né, teriam sofrido tiros e coisas assim. E o filme optou por retratar isso com o primeiro oficial Murdoch atirando e matando, né, o amigo do Jack, lá, o Tommy, e depois se suicidando com um tiro na cabeça, que foi uma escolha bastante complicada, né? E acabou rendendo aí um processo para a 20th Century Fox, que produziu o filme. Eles tiveram que pagar aí um valor para a família do Murdoch, porque não tem prova alguma de que isso realmente aconteceu, né? E a família, enfim, muita gente se sentiu bastante ofendida com essa ideia deles terem adicionado uma coisa dessas no filme. Uma outra curiosidade interessante, o filme de 1997 do James Cameron, ele foi a segunda produção do Titanic que mostra o navio se partindo no meio. Se eu não me engano, a primeira foi uma minissérie um pouquinho anterior. Isso porque, pessoal, o inquérito oficial que investigou o caso determinou que o navio tinha afundado inteiro. E somente em 1986, quando os destroços foram encontrados, é que ficou provado que o navio se partiu. Várias pessoas nesse inquérito comentaram que tinham visto o navio se partir, mas como todos os oficiais
do navio afirmaram com certeza absoluta que ele tinha afundado inteiro, foi fechado e que o Titanic afundou inteiro. O filme, na verdade, tem até um errinho, né? Ele mostra o Titanic partindo entre a terceira e a quarta chaminé, mas na verdade foi entre a segunda e a terceira, mas era o que se acreditava na época, né? Não, na verdade não é um erro, né? Eles não sabiam mesmo, não teria como eles terem feito diferente. James Cameron até fez aí um mini documentário, se eu não me engano, com o National Geographic para corrigir, entre aspas, aí esse erro, né? Embora também, enfim, as teorias dele novas sejam um pouco esquisitas para algumas pessoas. E vamos falar da famigerada história da porta, gente, a porta. Vamos começar com o fato de que a porta não é a porta, tá, gente? A porta é um painel de madeira, de uma passagem, se eu não me engano, da primeira classe. Ele é um painel superior, assim, uma parte do painel superior que ficava em cima. É baseado em um objeto que realmente existia. E fica aquela pergunta, né? Cabia ou não cabia? Vocês já comentam aí se vocês acham que cabia, se vocês acham que não cabia. Eu, como já vi o filme várias vezes, sei que o Jack tenta subir e não consegue, né? Mas, eu não sei se vocês sabem, vocês já viram aquele programa Os Caçadores de Mitos, Mythbusters, né? Eles fizeram um episódio inteiro dedicado para descobrir se seria possível ou não o Jack e a Rose flutuarem na porta, que não era uma porta. E a resposta foi que sim, que seria possível os dois flutuarem. Mas o James Cameron, pessoal, deu uma declaração nesse próprio episódio, comentando o episódio, né? Que eu acho que é o que explica melhor a morte do Jack, que é que era o roteiro. O roteiro dizia que ele ia morrer, então ele morreu. Não era uma questão de lógica, né, gente? Era uma questão de roteiro. E se a gente também pensar, infelizmente, aí nesses dados que a gente estava discutindo um pouco antes, realmente seria um pouco esquisito o Jack ter sobrevivido, né? Não foi muita gente, muitos homens da terceira classe que sobreviveram. Enfim, essa é a explicação deles, você vê se vocês aceitam. Eu acho que é uma explicação que faz sentido, narrativamente falando, né? O Jack tinha cumprido o seu papel ali como personagem, mas, poxa, né, gente? Podia ter ido um pouquinho mais pro lado, podia ter resolvido isso daí, não resolveu. Essa imagem que eu trouxe para vocês é da linha Olympic, tá? Essa linha, ela foi... Basicamente, somos irmãos do Titanic, né? O Titanic ele foi encomendado junto com dois outros navios. O Olympic, que era o mais velho, né? O primeiro, o próprio Titanic, e o Britannic. E existe uma curiosidade meio bizarra, né? Que essa linha aí seria meio amaldiçoada, talvez, se a gente parar para pensar, porque os três navios sofreram acidentes, né? E dois deles afundaram. Então, a gente teve. Os três eram praticamente idênticos, vocês podem ver que é quase bem difícil diferenciar. Aqui na imagem está nessa ordem mesmo: de cima é o Olympic, do meio o Titanic, e o terceiro o Britannic. Vocês podem ver que é bem difícil diferenciar um do outro. E os três aí sofreram suas avarias. O Olympic, ele é o mais velho da turma, né? Ele foi o único que viveu sua vida completa, continuou navegando aí até o final da carreira, mas em 1911 ele sofreu um acidente, ele colidiu com um cruzador, HMS Hawke, eu acho que é assim que se pronuncia, e enfim, ele precisou ser levado para outro navio para conserto. Isso, inclusive, deu origem a uma teoria bizarra que existe hoje em dia na internet de que ele e o Titanic teriam sido trocados. Isso é bizarro, tá, gente? Não acreditem. É, mas, enfim, ele passou aí por esse acidente em 1911. Em 1912, o Titanic faz a sua viagem inaugural colide com um iceberg e afunda. E o Britannic sobreviveu um pouquinho mais, ele foi até 1916, quando ele estava servindo como navio hospitalar para a Marinha Britânica, né? Marinha Real Britânica, né? É, a coroa tinha solicitado que a White Star Line entregasse o navio para servir como navio hospitalar, e ele passou por uma explosão, supostamente causada por uma mina, e afundou no mar Egeu. E uma curiosidade bastante bizarra é que esta moça, né, agora não mais moça, mas na época uma moça chamada Violet Jessop,
Ela era comissária de bordo e enfermeira, ela era argentina, e ela estava nesses 3 acidentes. Ela estava no Olympic quando ele colidiu com o cruzador, ela estava no naufrágio do Titanic e sobreviveu, e ela estava no naufrágio do Britannic e sobreviveu. Na verdade, ela morreu aos 83 anos de idade de insuficiência cardíaca só em 1971. Então, eu pergunto para vocês, Violette Jessop é uma pessoa azarada ou é uma pessoa sortuda? Porque dá pra gente pensar um pouco aí essas duas coisas, né? Meio bizarro. Ela tem até uma declaração bem famosa quando o Britannic afundou, de que a primeira coisa que ela pensou foi que ela queria pegar a escova de dentes, que foi o que ela mais sentiu falta quando ela estava no naufrágio do Titanic. Bem estranho essa história, mas é isso, né, gente? E aqui as famigeradas VHS divididinha no meio, né, do Titanic. O filme ele tem 3 horas de duração, precisou ser distribuído em um VHS duplo. Mas, além disso, pessoal, ele possui aí quase 30 cenas deletadas, que vocês podem achar no YouTube, diga-se de passagem. E elas são bem interessantes porque elas mostram muitos personagens em situações reais, né? Elas não foram para o corte final, porque elas não impactavam tanto no enredo principal, mas a gente vê, por exemplo, o diálogo famoso do Isidore e da Ida Strauss, que, enfim, era um casal da primeira classe, né? Eles já tinham certa idade, e eles morreram no Titanic. Eles eram bastante famosos por serem proprietários das malotes de departamento americana, Macy's, né? E a Ida Strauss, ela se recusou a entrar no bote e falou que ela passou toda a vida dela junto com o marido Isidore e que ela iria onde ele for. E os dois morreram naquela noite. O filme ele tem um pequeno trecho, né, que mostra o dois deitado na cama com a água inundando a cabine, né? Talvez vocês se lembrem, mas esse diálogo aí, que é um diálogo que ficou marcado dos dois, não apareceu no corte final, mas ele foi gravado. Até onde a gente sabe, pessoal, só 2 sobreviventes do naufrágio assistiram o filme, mas os 2 já eram bem velhinhos, claro, e na época do acidente eles eram muito bebês, assim, eles não tinham lembranças do acidente em si, mas dizem aí que, enfim, né, foi uma experiência bastante complicada para os 2 que assistiram. Outros também estavam vivos, mas nunca assistiram, por ter sido uma experiência muito traumática, né? E eu acho que é isso, pessoal. Falamos. Eu vou trazer o Lucas aqui de volta para a gente ver se tem aí alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar e a gente encerrar aí a nossa live. Lucas, vou te trazer, hein? 3, 2, 1 e vamos. Olá! Oi, gente. Peraí, que eu tô só vendo uma coisa aqui. Tranquilo. Tá, André, eu vou dar uma ordem aqui. Você vai me obedecer, viu? Pode Ok. mandar. Nossa, Vai chegar aí. Olha que autoritário, né, gente? uma coisa Gente, assim. olha, eu tô aqui amando, tô aqui adorando. Já chorei, já limpei aqui o olho, porque eu nunca tinha perdoado a Rose. E é complicado, gente. É bom que o André trouxe a explicação a respeito do roteiro, a respeito dessa visão do James Cameron, para a gente poder ter esse outro lado. Porque, gente, eu não consigo ver aquele filme sem chorar. Eu fico, gente, dá para pôr os dois, mas aqui o André já trouxe para a gente uma forma de a gente poder pensar nisso. Enfim, tem muita coisa aqui que eu fiquei chocado. Tem muita gente aqui elogiando no chat, tem muita gente perguntando. Eu vou Eu tô até te vendo, colocar mãe. aqui. Bom dia das mães, que eu ainda não tinha falado com você. Eu vou até aqui colocar. Dona Andréa, pode mandar aí pro WhatsApp dele que eu vou obrigar ele a compartilhar, tá bom? Fica à Não vontade. vou compartilhar. Gente, ó, eu tenho uma Vai. foto de criança com um chapeuzinho do Titanic. Eu tenho certeza que é isso que minha mãe tá tentando compartilhar com vocês. Eu pedi para ela Nossa, mandar no seu. Eu pedi para ela mandar no seu WhatsApp para a gente poder ver esse momento aí, porque você consegue compartilhar com a gente, né? Bom, consigo. enfim. Eu não sei se eu consigo, mas eu tento. Bom, enfim, tem algumas perguntinhas aqui. Eu já vou passar, mas eu vou deixar mais um minutinho para vocês irem mandando as perguntas, enquanto eu quero fazer uma brincadeira bem rápida aqui com o André, tá bom, gente? Epa, Enfim, isso tá fora do roteiro, gente. Ninguém me avisou que ia ter brincadeira. O que vai que a gente acontecer? aqui é assim, a gente aqui é na surpresa, no bate-papo.
A gente queria, gente, de verdade, a gente queria ter uns apresentadores assim melhores para vocês, tipo uma Fátima Bernardes, um, sei lá, alguém, mas Para, Lucas, você mandava bem. só sobrou eu, então eu vim aqui fazer umas loucuras com vocês, aqueles. André, eu vou deixar aqui mais uns minutinhos para o pessoal ir passando algumas perguntas, porque já tem algumas, né? Mas é que alguém ainda queira comentar algo mais. E eu queria fazer uma pequena um pequeno top 3 aqui com você. André, fala para mim, na sua opinião, um top 3 das melhores cenas do filme, na sua opinião, e Nossa, por quê? nossa, Lucas, difícil. Vou Não, eu tentar. imaginei mesmo. A Vou gente só quis tentar. dificultar que isso aqui é um presente aqui para sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Andréia, Dona muito Andréia tá criativa, assistindo né? a gente, olha lá. Então vamos Vamos lá. ver, top 3 cenas do filme. Começa do Ah, terceiro para o primeiro. ai, meu Deus, tem que ser na ordem. Calma, vamos pensar nisso daí, pensar. Eu acho que, pra mim, eu não sei definir muito a ordem, mas pra mim eu acho que a cena clássica, né, do Jack e da Rose lá, enfim, no navio, lá na proa do navio, né, é muito bonita, é Uhum. um marco, assim, da história do cinema, né, se você bate o olho, você não sabe do que se trata, e eu acho que é realmente muito emocionante. Acho que para mim é bastante marcante esse momento que o navio ele parte no meio, né? Porque é uma cena em termos de produção absurda, né? Assim, ela, enfim, foi feito com efeitos práticos em algumas partes, né? É bem interessante a gente ver o por trás da cena disso daí. Mas eu acho que aquela coisa que é tão inacreditável que para mim é muito marcante. E eu acho que conforme eu fui ficando mais velho, né, eu acho que eu fui me deixando bastante afetar lá pela Rose mais velha, né, que a gente vê no começo do filme, pelas cenas dela, as cenas que aparece ela narrando a história, né, porque, enfim, é uma atuação incrível da Gloria Stewart, se não me engano o nome dela, não tenho certeza agora, gente, não sei o nome, desculpa aí se eu estiver errado, mas eu acredito que ela entregou mesmo, né, aquele sentimento de que, enfim, tudo que ela passa tem um peso emocional muito grande, a ponto de que muita gente achava que ela realmente fosse uma sobrevivente, né, gente? Ela não é também, tá? É uma atriz. Fique claro para todo mundo, muita gente pensa. Amei. Top, top, top. Agora, em contrapartida, não vou usar a palavra pior, mas não vai ser top 3. Eu quero que você diga uma cena que, na sua opinião, pode ser a pior ou a mais, sei lá, mais triste ou mais negativa no contexto da história, não sei. A cena assim que você considera o oposto desse top 3 que você acabou de trazer pra gente. Olha, eu acho que como eu mencionei, Lucas, durante a apresentação, a cena não é ruim em si, né? Mas o que fizeram em relação ao primeiro oficial Murdoch foi uma situação um pouco complicada, né? Então, agora quando eu assisto o filme sabendo disso, eu fico pensando como deve ser para a família dele ter assistido aquilo, enfim, uma pessoa que morreu naquela tragédia nunca deu a sua versão da história, né? Ele, de fato, não sobreviveu. E basicamente você é acusada de matar alguém e de ter se suicidado numa situação, enfim, em que é muito complicado, né? Porque ele era responsável pela vida daquelas pessoas que estavam ali. Então, não só se suicidou, como deixou aquelas pessoas teoricamente na mão, né? E então, essa cena, para mim, foi uma escolha complicada. Já quero adicionar mais uma cena no meu top 3, gente. Eu acho muito boa, muito emocionante. Depois que o Jack morre, a Rose vai chamar o bot com um apito. Não sei se vocês lembram dessa parte. Uhum. Gente, aquilo me arrepia inteirinho, eu acho uma coisa forte, assim, na hora que ela tá lá soprando apito pro bot voltar. Eu acho tenso. Enfim, só queria Gente, comentar que eu lembrei desse momento. E é isso.
Gente, eu acho complicadíssimo a gente fazer esse tipo de coisa aqui de top 3 com um filme de quase 3 horas. Então, Porque exatamente, vai ter que ser um top 20, pelo menos, né? porque é muita coisa. Eu, pra mim, pelo menos a cena que eu acho mais triste, assim, né? O momento que eu mais começo a chorar mesmo, é todos, óbvio. Mas principalmente aquela cena onde a gente vê que eles estão começando a evacuar do navio, né? Dentro de toda aquela questão. E tem aquela questão da terceira classe, que eles estão tentando acesso e não conseguem. E aí tem aquela mãe que ela sobe, acho que na parte alta da beliche, com as duas crianças, e começa a contar uma história, assim, muito bem conto de fadas, né? Do reino feliz, não sei, para que as crianças adormeçam e não entendam, né? O caos está acontecendo. E ao mesmo tempo tem aquele casal de idosos, né? Que eles estão numa cama dormindo abraçados. Uhum. Dormindo não, né? Eles estão vendo ali com os olhinhos bem abertos, a água É, no chão. Mas assim, é parte um bem pouco. marcante mesmo. Eu não quero ir para esse lado filosófico da discussão, mas eu acho que parte muito essa questão das atitudes que eles têm quando antecede a morte. Então a gente sabe que é uma Uhum, reprodução uhum. cinematográfica, mas a gente consegue sentir minimamente, sei lá, as emoções, os desesperos, a visão dessas pessoas, porque o mais sei lá, incrível que o James Cameron conseguiu fazer foi que ele conseguiu equilibrar um tema que é uma tragédia, que não tem como negar o peso disso, e ele conseguiu equilibrar um misto de sensações, um turbilhão de sentimentos, de pegar um romance que foi intenso dentro de 4 dias, né, gente, que eu fico pensando, meu senhor amado. Né? Porra. Então, ele fez esse misto, assim, que eu achei que ficou hiper mega sensacional, né? Eu acho que ele Enfim. tem. O filme do Titanic, por muita gente que gosta, né? Ele não é um dos favoritos, assim, do pessoal que estuda o tema, etc. Muita gente prefere o filme de 58. Inclusive é Uhum. super bom, eu recomendo. Chama. Como é o nome em português, gente? Somente Deus por Testemunha. Ele é baseado naquele livro que eu citei, do Walter Lord. Tem inteiro legendado e dublado no YouTube, tá, gente? Só comentando. Uhum. É bem interessante de assistir, ele é um pouco mais fiel, mas eu Sim. acho que o James Cameron, ele teve ali na sua mão uma faca de dois gumes, né? Por um lado, ele trouxe a gente para muito perto dessa história a partir do Jack e da Rose, né? A gente acompanha pelos olhos deles, basicamente, aquilo que está acontecendo. E, por um lado, o que muita gente não gosta, né, é talvez trazer essa questão fictícia no meio de tanta coisa real, e daí você não sabe o que é real, o que não é real, mas, enfim, eu acho Sim. que, querendo ou não, no fim das contas, os dois, o Titanic já foi adaptado muitas vezes antes para cinema, para televisão, mas eu acho que o que trouxe o sucesso do filme de 97 é o casal, é o romance. Não só o romance, né? Mas o romance trágico, aquela coisa meio Romeu e Julieta que aparece. Sim. Eu acho que é um pouco disso, né? Esse romance deu esse tempero final que faltava para a trama. É. André, eu vou passar aqui para as perguntas, mas antes, deixa eu só te perguntar: você consegue compartilhar com a gente a imagem que sua mãe te mandou? Que ela já mandou aqui umas Eu vou 4 vezes aqui no compartilhar, chat. mãe, eu vou compartilhar. Gente, vocês vão ver a minha imagem, não tem nada demais, tá? Não é uma coisa bem sem graça, Né? Mas mas eu hoje é Dia vou das compartilhar. Mães, nosso público aqui Exato, adora. exatamente. É isso que eu tô pensando. Vai, mãe, só porque é Dia das Mães, vai. Deixa eu ver se só se carregou aqui. Aí, Ai, dona gente. Eu Andréa, não um feliz Dia consigo, das eu não Mães para sei a se eu tô senhora. conseguindo compartilhar. Pera aí, que eu preciso pensar aqui como que eu vou fazer isso. Só se eu compartilhar minha tela? Talvez. Eu acho que sim. Tem. Você pode abrir a imagem no computador, aí você vai compartilhar a janela em específico e já vai aparecer aqui. Eu tô tendo que compartilhar minha tela inteira, hein, gente? Então aí, me perdoem. Mas aí, gente, olhem eu, quando era criança, meu chapéuzinho do Titanic, gostaria de ter esse chapéu, não tenho. É o chapéu Mas do Titanic? não é de verdade, tá, gente? É só uma reprodução. É. Mas é isso, já viram, já passei minha vergonha.
E é isso. Ai, mãe, achei você Adorei, linda. Obrigada. Eu tô vendo você comentando, tá? amei. Acho que foi um presente aí para dona André, né? É, Espero que tenha foi um gostado. presente. Vou passar aqui para algumas perguntas, né? E essa primeira aqui. Vamos lá. Foi, André, inclusive, minha mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Obrigado pela participação. com relação à divisão de classes, você acredita que tem uma grande diferença da sociedade da época para a atual? Hum, difícil. Eu acredito que não tenha uma grande diferença, né? Eu acho que a gente está pensando aí num período que começa a estruturar o que a gente conhece como contemporâneo, né? Como o mundo de hoje. É, Uhum, a gente está vivendo aí esse nascimento do sistema capitalista, essa consolidação, né, do sistema capitalista pós-revoluções burguesas. A gente está definindo o mundo que a gente vive hoje. Então, acho que hoje em dia a gente tem uma evolução, não necessariamente no sentido de evoluir, de melhorar, mas no sentido de, enfim, uma mudança um pouco, né, em relação à nossa sociedade. Mas eu não sei, eu fico me perguntando até que ponto seria tão diferente. A gente tem que pensar também que. Ah, bom, é que você me perguntou em relação à divisão de classes, mas trazendo assim, se a gente fosse pensar numa tragédia como a que aconteceu no Titanic, a gente tem que imaginar que a legislação marítima mudou muito, inclusive por conta do Titanic, né? Hoje em uhum, dia você não pode estar num navio que não tem botes para todos os passageiros, e isso aconteceu uhum. por causa do Titanic. Essa, essa legislação foi criada pensando nisso. Então, talvez a gente consiga aí evitar situações complicadas, né? Eu acho que talvez essa divisão não apareceria tanto nesse contexto de um acidente de navio. Mas a gente sabe que ela aparece aí em várias outras coisas na nossa sociedade que ainda, né, são bastante complicadas. Sim, só dando uma adendo aqui, nesse sentido, né, que você já trouxe a respeito da questão da legislação marinha, mas pensando no, sei lá, numa amplitude da visão da sociedade como um todo, né, para essa questão das divisões sociais, né, das classes sociais, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco que cada sociedade ela é serva do seu tempo presente, né? Ela é refém do seu tempo. Então, nós temos hoje sim essa questão das classes sociais, as divisões, as diferenças temos, né? É uma realidade que a gente tenta lutar contra por N motivos, mas ainda existe, é real no nosso quadro. Porém, com uma demanda diferente, né, que configura uma necessidade atual que nós estamos enfrentando hoje. Porém, acho que pensando um pouco nesse comentário da André, a gente pensa um pouquinho nessa questão de um processo histórico, né? Então, o que nós temos hoje é o quê? É uma herança Exato. Esse desse processo aí que vem já passado, de isso, antes com essa até, né, na configuração verdade. atual. É, eu Uhum. acho que tem a ver isso também. Assim como no período desse final da Belle Époque, já vinha de uma herança mais anterior nesse sentido, né, esse processo, nós também temos um resquício dessa atualização, digamos assim, desse processo. E, enfim, Eu acho queira ou que não seria queira, é uma isso, uma realidade que temos. atualização, mas é um processo. Tudo Nova eu falo isso. versão 2000. Gente, fala de historiador, é um processo. É isso aí, tudo é um processo. É um processo. É verdade. A gente tem aqui um comentário que eu achei super interessante também, da Mariana Gonçalves, que diz o seguinte: Mas, André, fala mais sobre descobertas que foram feitas depois do filme. Fiquei curiosa. certo. Vamos lá. É, quando o filme foi lançado, né, em 1997, o James Cameron ele fez uma expedição no campo de destroços do navio e levantou várias coisas, descobriu algumas coisas novas, né, em termos técnicos, etc. Mas, obviamente, com o desenvolvimento tecnológico, a gente conseguiu aí ver várias coisas que não viram antes. Muito de uma questão técnica, tá, gente? Então, coisas, por exemplo, até então, na época do filme, pensava-se que o navio tinha se partido entre a terceira e a quarta chaminé,
e vimos que não, que foi entre a segunda e a terceira, que, enfim, existem pelo menos umas 5 que eu conheço teorias de como essa partida se deu, né? O próprio James Cameron é responsável por uma muito famosa, que ele veio a fazer depois do Titanic, até, se eu não me engano. Enfim, várias pesquisas continuaram, se eu não me engano, em 2002, 2003, por aí. Foi feito até um documentário de investigação, né, desses destroços, em que se descobriu aí novas questões, principalmente dessa parte técnica mesmo, né, de como foi, por exemplo, a ruptura, de como tá as condições físicas do navio hoje em dia no fundo do oceano, né, pensar em como teria sido a trajetória dele até o fundo, porque o que acontece é que naquela época a tragédia foi muito registrada, mas ela não foi analisada cientificamente, né? Então, a partir do momento que, enfim, a gente começa a ter a tecnologia para fazer isso, muita gente faz. Inclusive, uma curiosidade aí meio triste, né? É que não poderemos visitar muito mais o Titanic, né? Ele está tomado, se não me engano, um fungo, enfim, alguma coisa que consome aço, consome, está enferrujando o aço, né? Então ele está se desfazendo e em breve não deve existir mais muita coisa, assim. Mas, enfim, muitas das coisas foram realmente feitas aí pós o filme, pós o negócio, que talvez não tivessem tanta operação no filme em si, mas rolaram aí descobertas depois. Então, sempre rolando, né? Tá sempre tendo uns pesquisadores que querem ir lá. Existiu todo um debate sobre, por exemplo, se deveria retirar o navio ou não do fundo do oceano. Isso é anterior ao filme. Mas aconteceu tudo isso, enfim, se deveria retirar coisas do navio ou não, e foram retiradas. Eu acho que uma coisa que é muito complicada, ou pelo menos era muito complicada, e agora talvez não seja tanto, é que, por um lado, a gente tem essa questão científica, né, de pesquisar, e, querendo ou não, o filme trouxe esse assunto a muita gente foi atrás, e por outro, tem que pensar que ali é o local de morte, né, de 1.496 pessoas. Quando a gente olha para os destroços em volta do Titanic, você encontra pares de sapatos, um do lado do outro, de corpos que foram já, enfim, já assim, eu ia falar dissolveram, mas não é essa palavra que sumiu aqui, gente. Corpos que já foram decompostos. Então você encontra só os pares de sapato, um do lado do outro. Então, essa pesquisa em torno, enfim, foi feito, por exemplo, nossa, eu estou super me estendendo nessa resposta, mas é que eu acabei de lembrar e é bem interessante. Foi feita uma pesquisa de como foi a rachadura que teria fundado o navio, que pensava-se que ela tinha sido contínua, né? Tinha sido 90 metros de extensão contínua, e na verdade não, né? Ele foram pequenos buracos, o iceberg ele empurrou e tirou rebites, né? Empurrou as placas. São vários pequenos buracos por uma extensão de 90 metros, mas bem pequenos mesmo ali que fizeram o navio afundar. Enfim, gente, o resumo da ópera, fez descobertas. Adorei. Também tem aqui um comentário de uma pessoa que, pelo sobrenome, eu acredito que deve ser da família também, mas que falou sobre uma visita. Tá falando sobre uma visita em um museu. Eu acho que seria interessante se você pudesse comentar um pouquinho para a gente da experiência de conhecer esse museu. Pra gente que não teve esse passeio ainda, né? Vai que os seguidores aqui da página também vão fazer um passeio em Orlando, sei lá. Gente, então, quando eu tinha 5 anos, tive aí esse privilégio, né, de poder conhecer o Museu do Titanic, mas eu tinha 5 anos, então eu não me lembro de muita coisa. Visitaria de novo, caso alguém queira fazer uma doação para a página, para a gente fazer aí essa visita, a gente tá topando, sim. Não sei se eu consigo aí me lembrar mesmo
de E a alguma gente coisa. filma, né? Essa Fala, foto, a se gente não me faz uma engano, a live. foto que eu mostrei para vocês, ela foi tirada lá. Perfeito, muito bacana. Mas deve ser uma experiência muito interessante. Inclusive, André, tem aquela questão, eu não lembro agora se você comentou agora durante a fala, e eu estou retomando isso, mas você tem essa questão, além do museu que existe em Orlando, né, como museu físico, tem também o projeto do museu virtual, né, onde vão fazer Ah, aquela questão de um tour virtual para que as pessoas tenham uma noção de como era o navio. Então, acho que também é uma coisa um pouco mais acessível no momento, né, gente? pois é. Gente, o que acontece? Existe um projeto, né? É um projeto controverso, tudo bem. E mas vamos falar, né? Já que o Lucas mencionou, esse projeto ele se chama Titanic Honor and Glory. Ele foi desenvolvido como um jogo, enfim, já está sendo desenvolvido há muitos anos. Parece que vai sair, não se sabe, né? Mas aparentemente agora eles estão para lançar uma versão alfa desse jogo, entre aspas, né? Que no momento de fato ele se pensa em reconstruir 100% do navio de uma forma que você possa experienciar através do jogo 100% dos interiores, do exterior do Titanic. No momento, eles, como eu disse, eles estão lançando essa versão alfa, que tem só o deck B, que é o maior deck do navio, né? Só o deck B é o maior deck do navio. E o projeto deles é interessante porque eles possuem a ideia de que todo objeto, toda mobília, todas as áreas, né, elas possuam, como que eu vou dizer isso? Cartões de informação, né? Então você consegue saber como aquilo foi produzido, como aquilo foi criado, enfim, que para que seria aquela sala, que quem podia frequentar, quem não podia frequentar. É bem interessante esse projeto deles. Acompanho aí já faz uns anos, vamos ver se sai do papel. Vou fazer uma outra recomendação, inclusive, eu posso até depois passar o link para o Lucas, enfim, a gente vê aí como passar. Para quem tiver curiosidade, né, e um canal no YouTube, Titanic Animation, eles fizeram uma reconstrução do naufrágio em tempo real, por animação. Tem várias, tá, no YouTube, mas eu gosto particularmente da deles, porque eles colocam descrições do que estava acontecendo naquele momento, né, a partir dos relatos dos sobreviventes e das mensagens que estavam sendo mandadas pelos telégrafos, né, tanto do Titanic quanto das pessoas que estavam interagindo com eles na época. Então, na época, né, no momento do acidente. Então é super interessante, tem 2 horas e 20? Tem 2 horas e 20. Mas, assim, fica aí uma recomendação para quem gostaria de saber mais dos eventos em si do naufrágio, né? Enfim, caso alguém esteja com bastante tempo. Sim, eu Isso no amei. Foi incrível, gente. Eu acho que se deixar, a gente fica o dia inteiro falando. Tem muita coisa para a gente comentar, né, sobre o Titanic. Tem a questão de cenas excluídas, tem a questão da Celine Tem várias Dion, tem muita fofocas, gente. Um dia a coisa. gente faz uma outra live para fazer só fofoca do Titanic. Porque eu me Essa, dediquei esses anos a pesquisar fofoca do Titanic. essa é a intenção. A gente quer deixar aquele gostinho de quero mais, porque aí quando a gente anunciar alguma outra coisa, o pessoal vai falar. Agora é das fofocas. Eles foram falar de Agora ciência, é das outra vez agora é fofocas. só fofoca, tá? A gente vai fazer Mas uma segunda versão daqui a pouco aí para fofocar. enfim, pode deixar. Enfim, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês num domingo tão especial como esse, Dia das Mães, e vocês aqui participando com a gente ativamente do chat, das mesas. Lembrando que tudo isso vai ficar gravado, vocês vão poder rever com calma depois, vão poder mostrar para o coleguinha. E todas isso vai estar sempre aqui disponível para vocês na página. Então, assim, essa inauguração desse quadro, né, com o programa de hoje, aqui que nós apresentamos com o Titanic, é um projeto muito bacana que nós vamos estar fazendo. E já já eu vou passar para o André falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas antes eu vou apenas agradecer vocês, fazer minha fala final, porque aí eu já passo para o André fala um pouquinho, faz a fala dele, e aí nós encerramos hoje, Porque né, eu falei tão pouco para hoje, né? para descansar. Então, assim, gente.
Só meu muito obrigada a todos. Continuem apoiando os nossos projetos, continuem compartilhando. São eventos, como vocês sabem, de fácil acesso, são gratuitos. Nós não temos lucratividade nesse sentido. Nosso lucro é sentir que nós estamos levando ciência às pessoas, às famílias, nós estamos ampliando o acesso e democratizando esse espaço. Mesmo que seja através de um quadro um pouco mais divertido, com aquela dinâmica diferente dos debates oficiais das mesas, o nosso objetivo é servir a vocês com um pouco mais de ciência, de educação. Eu espero profundamente que vocês estejam gostando. Esse é o meu muito obrigado em nome de toda a organização, de toda a equipe da Cada História na História. Inclusive, hoje, né, o André ele já oficialmente entra como um dos nossos colaboradores da Cada História na História, e ele vai estar aqui na frente desse quadro, né, nos próximos programas, né? Mas eu vou deixar ele falar um pouquinho mais, né? E fica aqui o meu muito obrigado. Mais uma vez, desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, com muito amor, com muito carinho, com muitos papos e muitas histórias para vocês. O meu beijo a todas. André? Gostei, do trocadilho no final, mas tudo bem. Gente, queria agradecer, Lucas, pelo convite. Como o Lucas falou, eu estou ajudando ele a organizar esse evento que a gente está fazendo nesse trimestre, né? Ai, meu Deus, né, cara? Mas queria agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo todo mundo aí nos comentários, né? A família inteira está nos comentários, gente. Uma coisa assim, chique. Mas eu queria falar o seguinte: fiquem de olho na página, porque pode ser que tenha mais, certo? A gente está trabalhando aí para trazer mais coisas legais para vocês nesse projeto. Como o Lucas falou, eu estarei aqui colaborando com eles, enfim, trazendo aí novas discussões que eu espero que vocês gostem. Então fiquem de olho que quando a gente tiver aí mais informações, quando a gente puder passar as informações que a gente tem, a gente conta para vocês. E acho que é isso, pessoal. Queria de novo desejar Feliz Dia das Mães para minha mamãe que está aí no chat, para todas as mamães aí do nosso Brasil. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E nunca me deixem fã do Titanic, senão o negócio vai ser quase a duração do filme, 3 horas, tá bom? Essa é a dica, que eu só penso aqui em várias coisas que eu podia ainda falar para vocês, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Voltem de novo aí na nossa próxima, continuem nos apoiando, como o Lucas falou. Esse apoio é sempre muito importante, porque a gente não tem nenhum retorno financeiro, né? Então, realmente, é muito legal ver vocês interagindo e compartilhando e gostando do que a gente está fazendo. Muito obrigado, Alisson. Estou vendo aqui na tela. Muito obrigado, gente. É isso. Falei, não disse nada, né, gente? Vamos ser sinceros. Tchau, pessoal. Bom Tchau, domingo para pessoal. vocês. Até a próxima.